Bom, continuando o nosso projeto, agora a nossa ideia é implementar a opção do dono da academia, né, da Academia da Juju, para ela adicionar novos alunos aqui na tabela, né? Então, eu deixei aí para vocês na descrição do vídeo o código para a gente adicionar aqui no nosso HTML para formar um formuláriozinho, tá? Só porque o nosso foco aqui é o JavaScript, então não vou entrar em detalhe sobre esse código, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Olha, aqui no nosso HTML, lá embaixo, depois do fechamento da section e antes do fechamento da main, a gente vai adicionar esse código que eu deixei para vocês, tá? Vou dar uma formatada aqui, só para ficar mais bonitinho, tá? Então, esse aqui é essa section aqui, né? Essa nova section é um formulário, tá? Vou salvar ela aqui e mostrar na página como que ela tem que aparecer aí, ó. Então, esse aqui é um formuláriozinho, ficou bem feio. A gente deveria formatar essa página aqui melhor, né? Com Bootstrap, né? Ia ficar mais responsivo, ia ficar mais bonitinho esse negócio aqui. Bom, mas funciona, né? É isso que é o nosso objetivo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Olha, notem que aqui ela tem os campos, né? Alguns campos aqui. Temos também um botão, né? E o que a gente precisa implementar? Ao clicar nesse botão, todas as informações que a gente adicionou nesses campos de entrada aqui, eles vão para a tabela, certo? Primeiro vai ter que haver uma validação e depois essas informações vão para a tabela, tá? Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, então, o que a gente precisa monitorar? Quando a pessoa clicar nesse adicionar aqui, certo? Bom, a gente já sabe como que a gente captura alguma coisa do HTML. Então, vou fazer um teste aqui bem simples, olha só. Eu vou clicar, como a gente vai fazer uma nova feature, uma nova funcionalidade no nosso sistema, então eu vou criar aqui um novo JavaScript, tá? Então, na minha pastinha JavaScript aqui, ó, a gente vai criar um novo JavaScript. Eu vou chamar esse novo JavaScript de, sei lá, form.js, tá? Que vai ser onde a gente vai fazer alguns tratamentos do formulário para a gente adicionar e fazer algumas validações de formulário, tá? Então, vou fazer um pequeno teste aqui, ó. Na nossa página, vou fazer um teste seguinte. Lembra quando a gente capturou o título aqui, né? Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Ao clicar nesse título, eu quero que apareça uma mensagem aqui no console da nossa aplicação, tá? Vou colocar o console aqui para aparecer de novo, né? Então, eu vou fazer um teste aqui com o título, né? O título, a gente já fez isso, ó. Vou voltar aqui no HTML. O título da nossa página é a classe título, tá? Então, eu vou voltar aqui. Vou fazer o seguinte, vou criar uma variável, chamar de título, é o document, nós vamos selecionar a classe título, certo? Para isso aqui funcionar, né, esqueci aqui de fazer, nós vamos adicionar o JavaScript aqui no HTML, a gente tinha o Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver se a gente consegue pegar esse título, né? Console.log, título, aqui. Vamos ver se esse form.js está funcionando. Salvei todo mundo. Vou carregar a página. E vamos ver o que ele está fazendo aqui. Está funcionando sim. Ele está selecionando aquele título, certo? Bom, mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero monitorar quando que o usuário clica aqui nesse título. Quando ele clicar, aí sim. Então, vamos ver como que a gente pode verificar, né, se o usuário clicou nesse título, que a gente já sabe selecionar, mas a gente não sabe fazer essa verificação, né? Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu vou adicionar aqui, né,
fazer assim, ó, título, ponto. Tem uma função que é add event listener. Ou seja, nós vamos adicionar uma escuta, um escutador de eventos para esse título, para essa variável título que a gente acabou de selecionar, tá? E que tipo de evento, né, que nós vamos selecionar? Vou selecionar um evento de clique, tá? Tem vários tipos de eventos que a gente pode monitorar, que a gente pode tentar escutar. Eventos de passar com o mouse sobre algum botão ou algum link, evento de clicar, evento de duplo clique, evento de... bom, tem vários outros eventos, eu vou colocar aí também uma lista de tipos de eventos que a gente pode implementar essa função, adicionar esse escutador aqui, né? Bom, mas não adianta só a gente ficar escutando se houve aquele clique, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar uma ação. Se esse clique foi executado sobre esse título nosso, eu quero executar alguma ação. Muito mais simples da gente fazer, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aquele console.log, vou fazer uma função aqui embaixo, por exemplo, mostra mensagem, tá? E essa função vai mostrar a seguinte mensagem no console. Tá? Só isso. E aí eu vou chamar essa função aqui, certo? Então, olha só o que é o nosso escutador. A gente selecionou um componente do HTML, que eu chamei de título, né? Adicionamos um escutador de eventos, que nós vamos escutar, ficar escutando, né? Se houve algum clique do mouse sobre essa parte do HTML, sobre esse componente do HTML aqui. E se houve, ele vai chamar a função mostra mensagem, ok? Então, vamos ver se funcionou, olha. Salvar todo mundo, né? Vou recarregar a página e agora eu vou clicar sobre aquele título, olha. Clicamos e olha o que aconteceu. Olá, fui clicado, tá? Então, a gente já sabe, deixa eu adicionar aqui de novo, clicar de novo, olha, quantas vezes eu for clicando, ele vai mostrando novamente essa mensagem. Já mostrou 5 vezes essa mensagem, ou seja, eu já cliquei 5 vezes sobre esse título aqui. Tá? Então, a gente já sabe ficar escutando eventos de clique, né? E outros tipos de eventos também a gente já sabe adicionar para o HTML, para o JavaScript ficar escutando aqui para nós. Mas não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer? Eu quero que quando alguém clicar nesse botão aqui, a gente consiga capturar as informações que estão nos inputs do formulário e criar uma nova linha com essas informações aqui na tabela, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa para esse botão, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou aproveitar, né? Vamos ver lá no nosso HTML como é que está sendo chamado o nosso botão. O nosso botão se chama adicionar aluno e é um ID, certo? Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu vou chamar isso aqui de botão adicionar. Botão adicionar. E nós vamos selecionar do HTML o ID chamado adicionar aluno, certo? Bom, esse botão, então, nós vamos adicionar um evento de clique nele, tá? E vou fazer a mesma coisa, vou mostrar aquela mensagem que a gente já tinha feito lá para o título. E vamos ver o que vai funcionar aqui. Então, recarreguei a página, né? Tá limpo aqui o console, vamos lá, ó. O que aconteceu? Percebam aqui no console o que vai acontecer. Ele vai aparecer rapidamente aquela mensagem, olá, eu fui clicado, e vai sumir. Viram? Vou fazer de novo. Certo? Então, não vai funcionar o que eu tô precisando, né?
que está acontecendo? Olha, toda vez que a gente tem um botão que está dentro, deixa eu mostrar a estrutura do HTML, ó. A gente tem um botão, então o nosso botão está dentro do formulário, está dentro do form, dentro da tag form, certo? A tag form está envolvendo este botão aqui que a gente colocou, certo? Toda vez que você tem um botão que está dentro de um formulário, de uma tag form, o comportamento padrão desse botão é o seguinte: ele envia os dados desse formulário aqui, de todos os inputs. Olha só, cada campo, né, que a gente tem aqui no formulário, ó, é um input, né? E esses nomezinhos aqui, ó, nome, peso, altura, isso aqui são essas labels aqui que a gente cria, tá? E os inputs é aquele próprio campo lá mesmo. Então, qual que é o comportamento padrão quando você tem um botão dentro de um formulário? Ele pega todas aquelas informações do input e envia para uma outra página, tá? E aí isso acontece muito rapidamente. Ele envia, limpa os campos, né? Se você colocou alguma coisa aqui, ele limpa os campos e limpa o console também. Então, a gente não vai ver aquela mensagem no console e também não vai conseguir fazer o que a gente está precisando fazer, que é pegar aquelas informações dos inputs, tratar essas informações e adicionar aqui na tabela, tá? Então, a gente conseguiu fazer aparecer uma mensagem aqui, né, no nosso quando a gente clicava no título, mas com o botão a gente não consegue. Para conseguir fazer isso, a gente tem que retirar esse comportamento padrão de botão de formulário, tá? Então, vou colocar aqui o código, como que a gente consegue retirar ou impedir esse funcionamento padrão do formulário. Antes de mostrar como que a gente pode prevenir aquele comportamento padrão do formulário, eu vou mostrar uma outra forma da gente implementar esse pequeno código que a gente fez aqui, que é às vezes muito mais utilizado do que esse aqui com funções nomeadas, como a gente está vendo aqui, tá? Por que função nomeada? Porque essa função nossa aqui, ó, ela tem um nome, né? Qual que é o nome dela? Mostra a mensagem. O que é muito mais usado é o seguinte: ao invés de eu chamar a função aqui, eu já definir a função aqui dentro, uma função do tipo anônima, tá? Então, vou colocar aqui que a gente vai chamar uma função anônima aqui dentro, tá? Então, olha, por que função anônima? Eu não tô dando um nome para ela. Esse comportamento que nós estamos inserindo aqui, ele vai valer somente para esse código aqui. Só que quando a gente tem alguma tarefa, né, alguma ação que vai ser compartilhada em outros trechos do código, aí sim você transforma ele numa função explícita, como a gente fez aqui. Mas se não, em eventos assim é muito mais utilizado as funções anônimas, ok? Então aqui, ó, a gente só diz que a gente vai executar uma função. Aqui ainda não tem evento nenhum, né? Não tem parâmetro algum. Então, eu vou só pegar aquele comportamento, né? Aquela tarefa, vou colocar aqui, tá? Então, vou tentar executar aqui de novo. Colocar aqui de novo, vou clicar aqui no adicionar e manteve a mesma coisa, né? Não corrigiu o nosso problema, que era o mostrar aquela mensagem aqui, e agora eu vou mostrar como que a gente tem que prevenir, né? Não executar aquele comportamento padrão, tá? Vou deixar assim com função anônima mesmo, que é mais utilizado, tá? De vez em quando a gente volta para as funções normais ali. Bom, então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar esse evento que a gente está escutando e chamar um método que chama-se preventDefault, tá?
Mas quem é esse evento aqui, ó? É o evento que foi escutado, né? Então, eu tenho que passar ele aqui como parâmetro na minha função, tá bom? E aí, vamos lá, salvei aqui, né? Vamos lá na página, ver o que aconteceu. Não aconteceu nada, né? Ó, cliquei aqui no botão, mas eu não falei para ele fazer nada. Só pedi para ele não desenvolver aquele comportamento padrão, prevent default. E agora eu vou colocar aquela mensagem nossa no console, né? Olá, eu fui clicado. Certo? Salvar. Vamos ver aqui o comportamento. Olha só. Agora sim, ele não desenvolveu aquele comportamento padrão do formulário, né, o botão, e ó, não limpou vamos pensar assim, o formulário e também não limpou o console, certo? Então agora a gente já é capaz de desenvolver a nossa funcionalidade, que é adicionar, conseguir capturar as entradas, né, dos inputs, tratar essas informações e criar um novo item aqui no nossa tabela, tá? Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, para a gente adicionar um paciente na tabela, um aluno aqui na tabela, né? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente precisa ter acesso a esse formulário aqui. Então, da mesma forma que a gente selecionou aqui, né, o botão, eu vou selecionar, ao invés de dar uma mensagem lá na tela, né, lá no console, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui, formulário, vou chamar essa variável de formulário. Esse formulário está no documento. Vamos ver como que está sendo chamado esse formulário, olha. Vou criar uma ID aqui para ele, né? Não está sendo chamado ainda, então ID forme aluno. Tem alguma coisa escrito forme aluno, título do forme aluno. Chamar de forme adiciona, né? Forme adiciona. Deve ser isso mesmo. Beleza. Então, eu vou chamar ele de forme adiciona. E é um ID, então tem que ter essa tagzinha aqui também. Certo? Vamos ver se a gente está conseguindo acessar, né, o formulário todo. Certo? Bom, só executar aqui. Conseguimos acessar o formulário, né? Ele foi aqui para o console e a gente consegue selecionar ele todo aqui. Bom, mas agora se a gente observar aqui, olha, o que temos aqui nos itens do formulário, nos inputs do formulário? Nome, peso, altura e gordura, né? E aqui, olha aqui, ó, na tabela, nome, peso, altura e gordura. E o IMC, né? Então, vamos pensar assim, esse conjunto de características, nome, peso, altura, gordura e IMC, ele forma o quê? Um aluno da academia. Então, existe uma forma da gente criar uma variável, né? Não é bem uma variável, é um objeto, né? Que tem compartilha desse conjunto de características, né? Quando a gente criou aqui, ó, um form, var form, né? A gente tem uma variável simples, né? Que é um formulário aqui. Na verdade, a gente tem um objeto aqui, né? Que isso aqui retornou pra gente, esse document carry selector, ele retornou pra gente um objeto lá do HTML. Então, a gente consegue acessar não só o formulário, como também todos os componentes daquele formulário. Então, eu vou simular a mesma coisa aqui, ó. Eu vou criar uma variável aluno. O que é esse aluno? É uma coisa que vai ter nome, vai ter peso, vai ter altura, gordura
IMC. Certo? Isso aqui parece muito com aquela struct que a gente via lá no C++, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, olha? O nome desse aluno é form, ponto. Agora, a gente vai ter que ir lá no formulário, no HTML, ver como é que se chama o campo que a gente precisa acessar, que é esse campo aqui, ó, do nome, né? Como é que com esse input aqui, como é que ele chama? Então, vamos lá no HTML, ó, form. Dentro do formulário, a gente tem um input que é do nome, ó, certo? Form.nome. Dentro desse, tá vendo que aqui a gente tem um ID nome, um name nome? Nós vamos acessar por esse name aqui, tá? Então, aqui, ó, form.nome, eu quero pegar o valor dele, certo? Acho que é separado por vírgula aqui. Deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo. Da mesma forma, a gente vai pegar o peso, que é o formulário, ponto, deixa eu olhar aqui no HTML, ó, é peso, que tá aqui no name, depois o altura é altura, depois o gordura é gordura mesmo. Aqui não tem, mas vamos colocar aqui que é name, gordura, certo? Beleza. Ok? Então, o paciente é form.peso.velo, quer dizer, o valor que está naquele negócio, né, naquele input. Altura.velo. E aqui form.gordura. E o IMC, a gente vai colocar outra coisa aqui, né? Primeiro. O que a gente pode colocar no lugar do IMC? Ah, eu posso chamar o calcula IMC, que a gente já tem, né? Aqui no IMC, ó, lembra que a gente fez a função aqui no calcula IMC? A gente fez a função calcula IMC mesmo, aqui, ó. Então, vou chamar essa função, né, que já tá pronta, lá no nosso validador de formulário aqui. Vou chamar calcula IMC, passando o peso, né? E a altura. Certo? Vamos ver se vai funcionar, né? Bom, vou fazer o seguinte, depois de montar esse aluno aqui, né? Eu vou só ver se a gente está conseguindo pegar essas informações realmente. Eu vou imprimir lá no console esse paciente, ou falando paciente aqui, esse aluno aqui mesmo, que é o nosso objeto aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Deu um erro aqui. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver se tem um erro. O erro tá aqui, né? Aqui. Não tem aqui, não. Então, ao clicar aqui, olha, aqui está o nosso aluno, que não tem nada aqui, então eu vou colocar aqui Tony Luiz, peso 58 quilos, altura 1,70 m, 21 de gordura aqui, certo? Ó, Tony Luiz, 58, 1,70 m, 21, e aqui o IMC que já foi calculado, certo? Então, a gente já tá conseguindo montar esse aluno, né? Pegar essas informações aqui. E agora, qual que é o nosso próximo passo? Passar essas informações que a gente já consegue aqui recuperar, né? Montar um item, mais um item aqui na tabela, né? Mais uma linha da tabela e incluir aqui nessa tabela, tá? Antes de fazer isso, eu vou melhorar um pouquinho esse código aqui, olha. Veja, vou dar uma limpada aqui nesse console, né? A gente tá recuperando o formulário. Então, eu vou fazer essa coisa aqui de montar esse aluno aqui, eu vou chamar uma função externa para fazer isso, tá?
tá? Vou criar aqui uma função, ó, function obtém aluno do formulário. Uma função meio doida aqui, que eu vou passar para ele o formulário. E ele vai retornar para mim esse aluno. Tá? Então, vou pegar aquele código que a gente estava chamando aqui em cima, né? Ao invés de posso mostrar aqui no console, não tem problema, mas eu vou retornar esse aluno. Essa variável, né? Esse objeto. Então, aqui, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou criar uma variável aluno aqui, vou chamar essa função, obter aluno do formulário, passando esse formulário, né? E vou imprimir esse aluno. Mas agora, essa função tá externa ao meu código grandão aqui, tá? Porque aqui esse escutador de evento, né, o ideal é a gente deixar ele mais reduzido até mesmo pra gente entender isso aqui depois, né? Uma manutenção nesse código aqui, se ficar cheio de coisa aqui dentro dessa função anônima, né, a gente não vai entender nada. Então, é melhor a gente separar as responsabilidades por blocos de código, né, por funções. Só para verificar se isso aqui tá funcionando mesmo. Ó, então, ao clicar, tá conseguindo imprimir normalmente aqui aquele vou colocar aqui Rosana. Certo? Então, tá conseguindo pegar normalmente aqui aquele novo aluno que foi criado, tá? Então, agora, quais os próximos passos? Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou encerrar esse aqui por aqui, mas o próximo passo é o quê? Depois que a gente obtém esses dados, né, do aluno aqui do formulário, o que é ideal a gente fazer? A gente validar esse aluno. Então, a gente vai ter uma chamada de uma função aqui, ó, valida aluno, alguma coisa assim, né? E, em seguida, montar essa nova linha para a gente colocar aqui na tabela. Então, vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo a gente vai completar essa funcionalidade, que é realmente adicionar esse novo aluno na tabela com as validações adequadamente.